Conhece alguma coisa que incomode mais que uma moto com escapamento aberto? Pois é, tem. As buzinas marítimas, quando mal instaladas e mal utilizadas. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então, vem comigo. Olá, sou Marcelo Saturnino, especialista em fiscalização e legislação de trânsito, e hoje o nosso assunto são as buzinas marítimas, ou buzinas a ar. Então vamos entender como elas prejudicam a tranquilidade das pessoas quando mal instaladas e também mal utilizadas pelos condutores, especialmente condutores de caminhão, mas também podem ocorrer em outros veículos. Então, antes de começar, vamos entender para que serve uma buzina, afinal de contas. Segundo o artigo 41 do CTB, ela serve para duas coisas apenas, que é evitar um sinistro, né? Ou seja, advertir uma pessoa, um ciclista, um outro condutor, que eu estou em rota de colisão com ela e não vou conseguir parar, certo? Ou então para advertir de uma ultrapassagem. Então, daqui a pouco vou querer ultrapassar alguém e vejo que a pessoa não está muito atenta, eu dou uma buzinadinha para chamar a atenção dela. Além do sinal de luz, que a gente já conhece. Então, só para isso que serve. Ah, mas serve para cumprimentar o colega lá, cumprimentar o vizinho, protestar. Também serve, né? Para reclamar para a pessoa que está ali na frente, não arrancou no sinal ainda, está lá no celular. Pois as pessoas também fazem isso com a buzina. Só que, nesse caso, é infração. Então, nós temos aí dezenas de equipamentos obrigatórios nos veículos. A buzina é um dos principais, equipamento de segurança ativa, ela evita o sinistro, e é o único equipamento que tem um artigo exclusivo com vários incisos, com várias condutas que são infração, de tanto que a buzina normal incomoda, quanto mais a marítima. Tá, mas o que é, afinal, uma buzina marítima? Ela é uma buzina utilizada nas embarcações, nos navios, nos iates, qualquer tipo de veículo que ande sobre a água. Mas um iluminado, um dia lá, muito tempo atrás, descobriu que dá para colocar num caminhão. E aí coloca uma, duas, três, quatro, às vezes coloca em várias posições do veículo para justamente ter um efeito ali, cheguei, né? Ou simplesmente para ter uma buzina mais poderosa aí do bairro, que acorda mais vizinhos, mais do que as motos com escapamento barulhento. Quem mora na beira de rodovia sabe bem desse problema. E ela é composta por uma corneta. Pode ser uma, pode ser mais. Também peguei um exemplo logo de várias aqui. Ela tem uma entradinha de ar, bico aqui, onde o ar do veículo vai alimentar a buzina. Tem uma válvula. Nesse caso aqui é uma válvula com acionamento elétrico. Vai ter um botão lá no painel. Pode ter uma cordinha também de liberação. Pode ter outras formas de liberar esse ar para a buzina. Então esse ar comprimido vai entrar aqui, numa vazão bem grande, 5, 10 litros por segundo, e vai sair aqui pela corneta, como se fosse um apito gigante. E aí vai gerar o ruído que se espera, que a pessoa quer que aconteça. E ela vem originalmente em algum caminhão? Bom, até vem, tá? Mas é muito difícil encontrar. Um dos que eu encontrei mais recentes é o Actros 2553. Tem lá em cima duas buzinas marítimas. Só que nesse caso, como é original, né, buzina aqui do caminhão mesmo, a buzina a ar, diferente, lá em cima. Ela tem a ponta aqui tampada, ela não é aberta, uma corneta aberta, talvez aqui até para limitar a quantidade de decibéis para dentro da norma, que a gente já vai ver em seguida. Certo, mas se os caminhões por aí não têm essa buzina marítima aqui em cima, por que eles têm aquele ruído característico da buzina? Como se fosse uma buzina marítima. Na verdade, a maioria dos caminhões vai ter a buzina a ar normal, que é lá dentro da cabine, lá escondidinho, como uma buzina de carro qualquer. Ela também é acionada por ar comprimido. Pode ser o ar do caminhão, pode ser um compressor à parte, depende do modelo da buzina. E o acionamento normalmente é ali no volante, numa tecla, como um veículo normal. E obviamente, como ela é original, ela vai atender os parâmetros. Tá, e se eu instalar uma buzina marítima no meu caminhão, posso ser autuado? Bom, a resposta é sim, vai ser autuado. Se ela não for original, não pode ser instalada. E por que isso?
Porque a maioria das buzinas marítimas disponíveis no mercado, à venda, elas não atendem o limite máximo de ruído em decibéis. E quais são os limites? Bom, fiz uma tabelinha aqui com as resoluções que falam de buzina e falavam também, as antigas, começando pela mais antiga de todas, a 441 de 71, que dizia que a partir dessa data aqui, a pressão sonora máxima da buzina, medida a 7 metros do veículo, seria de 104 decibéis, e não estabelecia um limite mínimo. Em 98 saiu a 35, dizendo que o máximo ainda era 104 decibéis, e estabelecendo um mínimo de 93. Com a data um pouquinho mais esticada, justamente porque não tinha antes o limite mínimo, para as fábricas se adequarem. E aí, o mínimo por quê? Porque a buzina não pode ser muito baixa também, senão não adianta nada, né? E, finalmente, em 2018, a última resolução ainda em vigor, 764, aumentando esse limite para 112 decibéis. E não é um aumento pequeno. Já vamos saber por quê. E um limite mínimo de 87 decibéis. Um pouco mais flexível que a norma anterior. Isso aqui para veículos maiores, né? Automóveis, caminhões e tal. Motocicleta, aí é uma outra norma. E como eu disse, as buzinas marítimas disponíveis no mercado hoje em dia, elas ultrapassam bastante esse limite. Certo? Vamos dar uma olhadinha em alguns sites aqui para a gente poder ter uma ideia. É lógico, estou olhando num site de buzinas marítimas, mas são praticamente as mesmas que vendem para caminhões também. Não exatamente igual a essa, o suporte é um pouquinho diferente, tem alguns detalhes ali, são fabricados para caminhões, né? Esse mercado paralelo, mas vou mostrar aqui para não ter que mostrar sites, né? Para não ter nenhum tipo de reclamação depois. Então essa aqui é uma buzina para barcos de menor que 20 metros, ela é cromadinha bem parecida com o do caminhão, e ela emite aqui 131 decibéis, 131 dB, perfeito? Bem mais que 112, correto? Ah, mas aqui é se eu colocar o decibelímetro na saída da buzina. Realmente, se for a 7 metros, talvez aí uns 120, 125, não sei. Vamos para outra. Essa aqui, buzina a ar, 138 decibéis. Tá aqui nas características técnicas, saída 138 decibéis. Talvez, medindo ali na frente, vai dar 130, mais ou menos. Mais uma aqui, para barcos de 75 a 200 metros. Aí é quádrupla. E a pressão sonora também de 138 decibéis. Inclusive tem à venda para caminhões esse tipo também. O pessoal às vezes não coloca lá em cima, coloca atrás da cabine, em outros locais. Não sei porquê, né? Com certeza só para fazer o máximo barulho possível. Ah, mas é para evitar sinistro, colisão. Acho que não. Concorda? Já tem a do caminhão, que é bastante alta, já é suficiente. E a última aqui, a campeã que eu encontrei com maior número de decibéis, essa aqui que emite 143 decibéis. Então, se a gente for olhar em sites brasileiros, buscar por buzinas marítimas para veículos, para caminhão, eu vou encontrar várias de 143, 138, 130, 125, 120, algumas abaixo também, mas a maioria delas é acima do 112, que é o limite máximo. Lembrando que 112 para os veículos fabricados a partir de 2022. Se for mais antigo, 2021 para trás, o limite é 104 decibéis. Perfeito? E como é que funciona essa questão dos decibéis? Então, decibéis, o gráfico dos decibéis, desde o mínimo até o máximo, ele é exponencial. Então, não é uma linha reta. Então, suponhamos, à medida que aumenta a quantidade de decibéis, vai aumentando também a percepção do volume. Então, se eu tenho aqui um volume X, certo? Ele tem 10 decibéis. Se for mais forte, ele vai ter 20 decibéis e também a percepção do som é maior. Só que ela não é uma escala aritmética retinha. Ela tem uma progressão geométrica, ou seja, a cada decibel que eu aumento mais ainda a percepção sonora. Então, por exemplo, se eu pegar aqui nessa região da motocicleta, que é 99 decibéis, né, o máximo permissível por escapamento. Aqui um pouquinho mais adiante, no 102. Aqui no 102, a gente tem aqui um X
de percepção sonora. Tá aqui mais ou menos um tanto aqui. E logo aqui adiante 112, que é o limite da buzina. Vejam, aumentou 10 decibéis. 102 para 112. Mas a percepção da altura do som dobrou. Ou seja, 102 decibéis eu ouço como se fosse metade da altura do 112. E vice-versa, né? 112 o dobro. Se eu for lá para o 122, aqui em cima, vejam, está bem mais alto. Ele também é 2 vezes maior a percepção do que o 112. Ou 4 vezes maior que o 102. Por isso, uma escala logarítmica que resulta em uma progressão ali exponencial. Não é reta, ela vai aumentando. Certo? E até onde que vai? Qual é o limite? Segundo a acústica, né, que é o ramo da física, o máximo possível seria 194 decibéis. Que estaria lá em cima, lá no teto aqui do estúdio, mais ou menos. Porque vai afinando o gráfico, né, até chegar no limite máximo possível. E só por curiosidade, qual foi o maior ruído gerado até hoje aqui no planeta Terra? Pois é, foi há cerca de 150 anos atrás, a erupção do vulcão Krakatoa, na Indonésia, que gerou o barulho incrível de 172 decibéis. Então esse foi o maior barulho gerado na Terra. Dizem que foi ouvido no mundo todo. Que a onda sonora deu 3 voltas ao redor do globo antes de se dissipar. Imagina. É coisa pra caramba, não? 172, né? E um 140 lá, 143, não é 172, é bem menos como a gente viu aqui nessa escala, mas também é muito e é prejudicial para o ser humano. A partir dessa linha amarelinha aqui, que é 125 decibéis, se eu for exposto ali, mesmo por um curto período, eu vou ter danos auditivos permanentes, certo? Então imagina uma corneta daquela marítima de 143 decibéis ali buzinando na minha frente. Então a pessoa que está ali recebendo esse som está arriscando a perder a audição, ou pelo menos uma parte da audição. Perfeito? Então é danoso para os seres vivos. E aí vocês vão encontrar também algumas mentiras na internet. Por exemplo, algumas propagandas aqui que certamente você vai ver. Buzina de trem, né? Que é a do navio lá, o do trem é bem parecido. Também é bem alta as duas. E aqui uma propaganda, 178. Mais alto que a erupção do vulcão lá que eu falei. Impossível. E essa aqui, 300 decibéis. Alto, né? Mas não é a pior. A pior que eu achei foi essa. 600 decibéis. Se imagina? Com certeza dá para ouvir lá, sei lá, em Marte. Essa corneta aqui, essa buzina. De tão forte que ela é. E a pergunta principal. E se eu for fiscalizado? Qual é a infração? Vamos dar uma olhadinha agora no MBFT. Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Ele que vai nos dar a resposta. Está aqui a ficha do artigo 227, inciso 5º. Código 65210. Usar buzina em desacordo com os padrões e frequências estabelecidos pelo CONTRAN. Daí a gente vem aqui na coluna de quando autuar, vai descendo até o último item. Então, quando autuar, item 10. Todos os veículos que tenham substituído a buzina por outro equipamento similar de potência ou tecnologia diferentes do fabricante. Ou seja, meu caminhão já vem com a buzina a ar, aquela que eu mostrei, aquela pretinha, lá escondidinha. E aí eu pego um outro dispositivo, um outro equipamento e instalo do lado de fora, em número maior, inclusive, que o original. E aí eu vou estar incorrendo nessa infração aqui. Mas aí surge a pergunta, mas a fiscalização quanto ao volume não tem que ser feita por meio de decibelímetro ou sonômetro, que é um outro equipamento similar? Vamos ver. Está aqui o decibelímetro. Posso usar? Sim. A resolução que fala das buzinas é mais flexível que a resolução lá que fala dos escapamentos, que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso.
Então é possível sim fazer medição a 7 metros à frente do veículo, com decibelímetro ou microfone colocado entre meio metro e 1,5 metro de altura, e aí eu vou saber se aquela buzina está gerando ali os 104 decibéis, conforme o ano de fabricação do veículo, ou 112 dos veículos mais novos. Ah, mas vou ter que preencher o auto de infração, né? Eu falando como agente, é meio complicado e tal. Será que eu não posso usar o decibelímetro só para saber se realmente aquela buzina é original ou não? Sim, pode ser. Eu posso ter aqui um equipamento só para fazer uma seleção, só para ver se realmente aquilo é original ou não. Então tá lá em cima as cornetas, o condutor me diz, ó, é original. Então vamos dar uma olhadinha se é. Vai lá 7 metros de distância, na frente do veículo, na parte mais próxima do veículo, né? Conta 7 metros, coloca o microfone, aciona aqui o decibelímetro e aciona a buzina. Se passar de 112, tem alguma coisa errada. Então não é original. Vou lá pro Google, vou dar uma olhadinha aqui no modelo de caminhão, ó, não tem. É infração do artigo 227, inciso 5º. Perfeito? Mas vamos voltar um pouquinho aqui para a ficha do MBFT. Lá embaixo. Tem um detalhezinho aqui que talvez alguns tenham se apegado. Todos os veículos que tenham substituído a buzina original por outro equipamento. Ou seja, alguém pode ler isso aqui e entender. Não, ele arrancou a buzina original ou desabilitou ela e colocou só as cornetas lá, só a buzina marítima. E aí? Nesse caso, é a infração daqui. Mas se a buzina ainda tá lá, tá sendo acionada em conjunto com os equipamentos colocados depois, será que cabe essa infração? Bom, se tu não falando como agente de novo, se tu não se sentir confortável com esse enquadramento aqui, tem a regra geral também. Qual é que é a regra geral? O artigo 98 do CTB. O artigo 98 diz que ninguém poderá alterar o veículo, ou retirar coisa, colocar coisa, substituir coisa, sem prévia autorização do Detran. E o Detran se baseia, a gente cansou de falar aqui nesse vídeo explica bem certinho, tudo que pode mudar está lá no anexo 4 e 5 da resolução 916 de 2022 do CONTRAN. E lá não está escrito colocar buzinas extras, certo? Não tá. E aí, se eu colocar, eu estou infringindo o artigo 98 do CTB. E qual é que é a infração? A infração é essa. 230, inciso 7º, código 66102, conduzir o veículo com característica alterada. Ah, mas tá escrito buzina aqui em algum lugar? Vamos dar uma olhadinha. Item 4. Conduzir o veículo com modificação em desacordo com a resolução CONTRAN 916. Ou seja, qualquer coisa que esteja em desacordo, qualquer equipamento a mais, a menos ou substituído por outro diferente, vai cair aqui no item 4. E também vai ser considerado como infração do artigo 237º, passivo da autuação também. E uma outra pergunta que é bastante pertinente. Pode ter crime também? Né? Afinal, a gente está falando de poluição sonora. Bom, pode ter crime sim e pode ter contravenção. A contravenção do artigo 42 da Lei de Contravenções Penais. Na verdade, é um decreto-lei. Lá no artigo 42 diz o seguinte, ó, perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheios. E aí no inciso 3, abusando de sinais acústicos, que seria a buzina marítima ou qualquer outro tipo de buzina ou coisa que gere ruído. Ah, dá prisão simples, 15 dias, 200 mil réis, né, a moeda bem antiga aqui, mas na realidade é feito um TCO, a pessoa chamada depois a responder vai acabar numa cesta básica, talvez acabe num trabalho comunitário ou talvez em outro tipo de acordo para compensar essa perturbação que foi feita aí a outras pessoas, certo? Mas pode ser mais grave. Pode ser um crime ambiental. Então lá no artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais, 9.605/98, seguinte, ó, causar poluição de qualquer natureza, ou seja, inclusive a poluição sonora, em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou de animais, de todo mundo. Por quê? Como eu expliquei, a partir de 120, 125 decibéis, o ruído é tão alto que pode causar danos permanentes aqui, tímpanos, cóclea,
todos os ossinhos aqui, todo o nosso equipamento de audição, né? Que é calibrado para aguentar um certo limite. A partir dali, ele vai ser danificado irreversivelmente. Então, se isso acontecer de alguma maneira, a fiscalização entender isso, o condutor pode ser enquadrado na lei de crimes ambientais também, que é que o buraco é um pouquinho mais embaixo que a LCP, lá, o artigo 42 das contravenções penais. Certo? Então, imagina você ter um bebê pequeno ali de 2 meses, 3 meses, ali que já custa dormir naturalmente, já é uma carga de trabalho a mais para o pai e para a mãe, que tem que trabalhar também fora, vir cuidar da criança. Ou tem um pai e a mãe idosos que moram ali contigo, ou moram ali perto. Ou tem alguém doente na família com algum tipo de transtorno também, como o autismo, que tem uma acessibilidade maior ao ruído. Imagina aí a pessoa lá, o indivíduo passa buzinando ali a qualquer hora do dia ou da noite. Imagina como isso tira a qualidade de vida das pessoas e também traz danos à saúde física e mental também. E você, coloca aí nos comentários. Já foi acordado no meio da noite por uma buzina dessas? Você que mora aí perto de rodovias, perto de estradas, perto de locais onde passa muito caminhão, já foi acordado por um desses aí? Conta aí nos comentários. E se tiver alguma dúvida, coloca aí também que a gente vai tentar responder. E não te esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com quem tu conhece, te inscrever no canal, que é o mais importante, coloca aí, te inscreve logo aí, aproveita esse momento. E se te interessar também, fazer parte da comunidade do canal, receber aí vários benefícios bem interessantes, é só clicar no botão Seja Membro logo aqui abaixo. E no mais, valeu pela audiência e até a próxima!